Tremembé, Taubaté e região. Se você busca internet rápida, estável e de qualidade, a escolha certa é MedMac. Fibra ótica, suporte técnico 7 dias por semana e monitoramento 24 horas. E tem novidade, com RPS mesmo sem energia elétrica, sua internet continua funcionando por até 2 horas. São 3 lojas em Tremembé, Guedes, Centro e Jardim Alberto Roncone. WhatsApp 12 99601 1340 ou ligue 12 3672 2956. MedMac, ligando você ao futuro. Estamos ao vivo? Sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast empresarial. Eu sou Marcelo Duarte, para quem não me conhece. Atrás das câmeras temos a Hillary. Hoje, episódio 205, iremos falar sobre psicanálise, sobre terapia, sobre a sua mente. Mas antes de eu fazer a apresentação da nossa ilustre convidada, vamos falar sobre os nossos ilustres patrocinadores. Se você está precisando de internet na sua casa, na sua empresa, para você melhorar os seus estudos, para você conseguir jogar sem dar lag, para você assistir a sua série favorita, nos acompanhar aqui no podcast, MedMac Fibra Ótica é a solução. Eles possuem planos de 300 MB a 1 GB. Então é só você entrar em contato, tem um link aqui na descrição para quem está no YouTube. Você provavelmente é casado, namora ou já namorou. E em algum momento da sua vida você deu um match. Você deu um match com aquela pessoa amada no seu coraçãozinho. E foi pensando nisso que nós criamos a Emprego Ideal. Na sua empresa com o seu funcionário é igualzinho, mas de um jeito diferente, né? Nós criamos o Tinder do emprego. E como é que funciona isso? A empresa coloca os dados, o candidato coloca o currículo dele, a plataforma cruza esses dados e apresenta para você e para ele em forma de porcentagem a compatibilidade de um com o outro. Então, deu match, deu bom. Acesse www.empregoideal.com.br. Agora vamos lá para nossa apresentação. Se tiver alguma informação aqui que não esteja correta, me corrija por gentileza. Natural de Natal, Rio Grande do Norte. Isso. Atualmente mora em Pindamonhangaba. Exato. Filha da dona Creuza Lago e do seu Paulo Cortez. Paulo Cortez. Mãe de 3 lindos filhos. Casada com William Gomes, que está aqui no nosso backstage. Frequentou o Colégio Imaculada Conceição, frequentou Seto Acupuntura e Psicanálise, frequentou Juliana Correardi, Escola Matricã, estudou na Instituição de Ensino UHB, Instituição de Ensino Espaço Humanidade, Instituição de Ensino Escola de Terapias Naturais Tabaeté. Estuda Medicina Alternativa em Unifateci. Isso. CEO e founder da Cleide Lagos Terapias Integrativas e é escritora do livro Psicanálise-se e do livro O Caminho para Dominar Emoções e Alcançar Sucesso, Sua Mente, Seu Poder. Correto? Exatamente. Então, uma salva de palmas, senhoras e senhores. Cleide Lago. Seja muito bem-vinda, Cleide. Muito obrigada pelo espaço. Antes das pessoas entenderem um pouquinho como é que você faz, o que você faz, separamos algumas fotinhos aqui para as pessoas conhecerem um pouquinho mais você. Então, meu amor, por favor, a primeira foto aí. Quem é esta senhora? Essa senhora, Dona Chiquita, a minha avó paterna, que foi a pessoa que me ensinou com muito carinho o que é amor, o que é cuidar.
Ela, assim, uma vozinha muito observadora, muito cuidadosa, esteve comigo desde a infância, desde o nascimento até meus 37 anos. Perfeito, né? Boas fotos, saudade disso, né? Muita saudade. Vamos lá, próxima. Ti, ti, ti. Ó, Clica. Ó, ó. isso é o quê? Um jacaré? Isso é um jacaré, foi em uma viagem que eu fiz até o estado do Sul, então férias, fomos passear. E aí era um restaurante que tinha muita madeira, animais talhados, assim. Gente, essa foto aqui que vocês estão vendo é só para ilustrar o quanto ela viaja, tá? Porque ela vai para um monte de lugar. É um monte de lugar. Se a gente fosse colocar todos os lugares que você foi, Isso. ia ser um podcast só para falar as suas experiências viajando. Mas é só para ilustrar. Vamos lá, próxima. Aham. Ah. Ó, eu amo Caldas Cipó. Caldas Cipó. É, isso aí é sertão da Bahia. Então também é férias. Nas férias eu gosto de De viajar. viajar, né? É. Então vamos lá, próxima que eu acho que tem mais foto de você viajando. Ah, não. Ah, não. Essas são as minhas filhas. A minha filha mais velha, a Jéssica, que está grávida, tá? Vai vir mais uma menininha aí, vai vir a Esther. E a de preto é a Cecília, que é a minha caçula. Certo, vamos lá, próxima. E esses são os 3 lindos filhos. O rapaz é o Cleiton, que também vai ser pai. Mês que vem teremos mais uma menina compondo a família. Será a Maria, né? E as outras duas, a Jéssica e a Cecília. Caramba, que legal. Né? Próxima. Os meus pais. Esse é o seu Paulo Cortez, difícil de sorrir, mas é um amor de pessoa, me ensinou bastante. E essa é a minha mãe, a dona Creuza, que também ela é uma mulher forte, tenho muita história dela em mim, né? Esse é a minha base, na verdade, muitos ensinamentos, muito do que eu sou hoje, tá aí, 50% de um e de outro, com certeza. Show. Próxima. Esse é o Esse, William. quem é esse? Esse é o William. Esse é o meu noivo, né? Hum. Estamos noivos agora. E nós demoramos bastante para nos encontrar, na verdade, mas ele chegou no momento certo, né? Ele veio para me completar, na verdade, para cuidar. Eu sempre cuidei de todo mundo. E ele é uma pessoa que cuida, que apoia, que tá sempre ao meu lado. É ele, faz o olhinho brilhar. Que top. Vamos lá, próxima. E aí nós chegamos. Volta uma, volta uma. Volta pra frente. Essa. Tá, beleza. Temos aqui o livro. O livro. Esse aqui é o livro, que nós temos ele aqui também, Aqui, certo? que eu trouxe para presentear você, a sua esposa. Hum. Né? Já vou te entregar. Obrigado. Aqui, ó. Gente. Dá pra ver? Chique. Perfeito. Falaremos mais sobre esse livro e vocês notaram que tem um QR Code aí para quem tá no YouTube. Então você pode escanear esse QR Code e você será redirecionado para você também adquirir esse exemplar aqui, essa beleza que foi criada. Beleza, bora lá? Vamos lá. Então vamos lá, Cleide, vamos contar, conte-nos o que as redes sociais não contam. Como é que foi a sua infância? Na verdade foi uma infância bem tranquila, né? Onde o meu núcleo familiar era pai, mãe, avó e o meu irmão. E foi muito tranquilo. Morava em Natal, cidade litorânea, então lazer aí à praia, né? Foi sempre muito familiar, né? Estudei em colégios sempre religiosos, então assim, era aquela muito regrada, tudo muito regrado. Mas isso me proporcionou ser uma pessoa bem observadora,
né? Então, assim, eu tinha um carinho de vó ali, aquela vó cuidadora. Eu tinha uma mãe que trabalhava, que corria para deixar tudo muito organizado. Então, assim, a minha base foi essa. E um pai que trabalhava, era bastante ausente, ia, via. Mas, assim, foi sempre esse foi o meu núcleo familiar ali de infância mesmo, muito dentro de casa, não era de sair, não tinha nada disso. Mas foi gostoso, foi uma infância bem, bem, bem tranquila mesmo. Certo. Uma infância tranquila. Se Tranquila. você fosse resumir a sua infância em uma palavra, qual seria? Calmaria. Hum, é uma boa Foi palavra, né? tranquila. Faz um pouco de sentido também com o que você atua, mas vamos chegar lá. Sua Sim. adolescência, como foi? Foi muito presa, né? Assim, eu não era aquela pessoa de estar saindo. Não, sempre foi para estudar. Eu sempre gostei de ficar em casa. Sempre foi assim. Não fui aquela menina de sair, de estar embalada, nada disso. Foi sempre muito tranquila. Sempre gostei muito de ler, ouvir música. Então, eu ficava muito no meu cantinho. Sempre gostei bastante disso. Eu sempre busco tranquilidade, na verdade. Gosto de paz, estar ali. Então, assim, eu tive uma adolescência bem, acho que bem dentro dos padrões da minha época. Era de Uhum. casa para escola, da escola para casa, poucos amigos, muito reservada. Você, Bem você, assim, você chegou a vir pra Pinda já na fase adulta? já na fase adulta. Beleza, vamos chegar lá também. Beleza, Sim. vamos construir isso. Ah, Então, uma adolescência normal não, ali, né? Com as suas limitações e tudo mais. Sua primeira experiência trabalhando foi com o quê e por quê? tá. Então, aos 19 anos, eu me tornei mãe. E aí, preciso trabalhar, né? Uhum. Tinha uma criança ali em jogo, tudo ali. E aí comecei a trabalhar numa clínica de radiologia. Eu digitava lá o dos médicos. E Uhum. ali, ficava ali. Gostei sempre da área da saúde, sempre trabalhei na área da saúde, né? Porque eu achava que ali era um lugar onde eu podia ajudar pessoas. Eu gostava de ajudar, né? De cuidar. Mas sempre na área administrativa, sabe? E daí fiquei 2 anos e meio, mais ou menos, nessa clínica de radiologia. E aí foi quando eu tive meu segundo filho, e daí foi uma reviravolta na minha vida. O É, segundo filho deu um boom. por quê? Por quê? Eu tive que morar em São Paulo, né? Tive que mudar de estado, de cidade, tudo. Então, assim, já foi né, uma reviravolta, uma revolução, na verdade. E aí morei um pouco tempo em São Paulo porque não me acostumei em Guarulhos, né? Quando eu vi aquele monte de chuva, era uma outra realidade, falei, quero voltar. Voltei. E aí já tinha uns 24 anos mais ou menos. Aí voltei para Natal, fiquei lá, tornei a buscar emprego na área da saúde, sempre trabalhei na área hospitalar, sempre em hospitais. Até que 2002 veio a minha terceira filha, e aí os meus pais, como meu irmão passou no vestibular em João Pessoa, e aí os meus pais foram para lá, aí eu falei, ai, não vou ficar em Natal sozinha não, vou embora também. Daí fui para João Pessoa. E aí, lá em João Pessoa, comecei a trabalhar também em um outro hospital. E lá fiquei por 5 anos nesse hospital. Sempre, né? Foi sempre na área da saúde, sempre buscando ajudar. E isso me ajudou bastante. Por quê? Porque lá eu conseguia observar, estar em contato, não só com o paciente, mas eu percebia a dor dos familiares. E aí a gente escuta muita história, sabe? Então, assim, sempre foi um ambiente que me atraiu bastante. O de ouvir, de ajudar, de ficar ali cuidando, sabe? Como eu podia. Na época, assim, como era administrativo, então, assim, era ouvir, aconselhar, motivar. Era isso que eu fazia lá. Certo.
Recentemente estivemos dentro do hospital também. Minha esposa tá Ah, grávida, né? Então, eu entendo essa situação sua. aham. Ou pelo menos consigo imaginar um pouquinho do como você se sente. Em todo esse período trabalhando em hospital na parte administrativa, qual foi o maior aprendizado que você teve? Nossa, o maior aprendizado é de não julgar, né? Eles chegam ali, é a dor do outro, e você saber compreender também a dor daquela que está acompanhando, né? Porque assim, o paciente, na verdade, ele tá ali, ele vai ser amparado, ele vai ser cuidado, ele vai ser medicado. Mas quem está acompanhando, emocionalmente, está dilacerado, né? E muitas vezes não tem o cuidado, porque ele está ali para cuidar. E aí fica aquela pergunta que tanta gente faz, né? Mas quem cuida de quem cuida? Né? E aí eu me aproximava muito mais dos familiares quando eu olhava, estava ali, porque eu percebia que parecia que eles estavam desamparados. Eles precisavam de ajuda, porque se você chega no hospital, com certeza o paciente ele vai ser tratado, né? E quem está acompanhando? Entendeu? E isso foi abrindo o meu olhar para essas pessoas. Como você lidava com os pacientes que não eram tão pacientes? Entendeu? Ah, aham. É desafiador, na verdade, né? Mas assim, é você entender que é a dor dele. Ele tá ali, tá com dor, vai, né? Vai perder a cabeça mesmo, tudo. Então, assim, você afasta e escuta. É simplesmente escutar, sabe? Dá um passinho pra trás, deixa, fala, tá? E não alterar a voz. Deixa ele gritar, porque é o momento dele, né? Vai falar pra você assim, tem que entender que não era comigo, né? Eu tava ali, tem as normas a seguir, é uma empresa, né? Mas assim, tem que manter o equilíbrio. Não é fácil, vai, sai, toma uma água, respira, volta. Não é fácil, mas é assim. Essa é uma situação que eu acho muito delicada, Sim, mas peculiar, no sentido de que a pessoa ela vai pro hospital com dor, tudo mais, ela quer ser atendida assim, tipo, como se só tivesse ela, só ela sentindo dor. Ali não tivesse mais ninguém. E por muitas das vezes, quem já tá no hospital tá ali cumprindo cargas horárias há horas. E é muita gente, é um fluxo pesado, ambiente pesado. sim. E as pessoas também ficam cansadas, estressadas, quem tá ali prestando um serviço. Então, Hum, eu já sou um cara mais paciente. Eu chego e falo: Oi, tudo bem? Olha, o que que eu faço? Pra onde que eu tenho que ir? Tem que aguardar? Tá bom, eu aguardo. ah, Ela tava passando dor, tava com dor. uhum, Chama a enfermeira, chama o médico, chama alguém. Eu falei: Meu, calma. Eu sei que tá doendo, mas tanto você quanto todo mundo aqui tá com dor. Eventualmente, virá alguém pra te atender, porque é protocolo. sim. Então, assim, e eu sugiro que as pessoas procurem ser um pouquinho mais tolerantes quando estiverem dentro do hospital. Ah, os atendentes agradecem. Tá. Você saindo do hospital, Ah, quanto tempo você ficou dentro de hospital? no meu último trabalho, foram 5 anos. 5 anos dentro de hospital, Sim, certo? Muita, muita história, muita gente, muita sim, coisa acontecendo. sim. Desses 5 anos, o que que você tira de experiência? Ai, na verdade, esses 5 anos foram num hospital que realmente trabalhou as minhas emoções, porque é um hospital de referência do câncer que tem na Paraíba. E então, assim, era muito triste você estar lidando, né, recebendo aqueles pacientes, os familiares e tudo. Então, assim, eu era uma pessoa extremamente estressada, né?
porque além da escala que é pesado, é muito sofrimento, a gente fica ali no sofrimento diário. E o que eu aprendi, na verdade, é olhar para a pessoa como um ser humano, sabe? Existe, claro, a empresa, existem todos os protocolos, né? Existe o setor financeiro, né? Mas o que me motivava era acolher. Eu aprendi a acolher na dor e tudo ali e entender que naquele momento tudo que eles precisavam era de acolhimento. E por mais que eu fosse uma pessoa ligada no 320, porque eu não era essa calmaria. Não era, isso aqui é pós-terapia, né? Entendi. Mas eu aprendi muito isso, que quando a gente tá no desespero, quando a gente tá no meio do turbilhão, tudo aquilo ali, a doença, as emoções, a gente precisa de acolhimento. E foi o que eu aprendi nos 5 anos que eu passei lá nesse hospital, nessa empresa, foi o que eu mais aprendi, a acolher. Você já pensou, enquanto você estava lá, em desistir, sair dessa função? Com certeza. O que te fez persistir aonde você estava? Porque por mais estressante que fosse, eu gostava de estar ali ajudando as pessoas. Eu gostava de ajudar, eu sabia que eu fazia o diferencial lá dentro, com uma palavra de carinho, de acolhimento, de resolver, sabe? Chegavam lá desesperados, ah, mas não tem vaga para internar. Calma, a gente vai resolver, a gente vai resolver. E eu sabia que eu estava ali com um propósito. Por mais que na época eu não entendia isso. Eu fazia porque eu queria ajudar, porque eu achava que eles precisavam de mim, né? E, e eu me dedicava muito, bastante até. Naquela época você se via trabalhando dentro do hospital o resto da vida? Me via. Oh, falava, ai, aqui é maravilhoso. A doida, assim. Aqui é maravilhoso, perfeito, que lugar incrível. Isso, fim do expediente, depois de 12 horas direto? Era 12 horas direto. Nossa. Mas aí eu tinha o bônus de morar numa cidade litorânea, né? Porque aí na hora que o estresse vinha, assim, eu já tava, não aguento mais, precisava da válvula de escape. Aí ia, né? Procurava um momento de paz, assim, de relaxar, de respirar, aquela brisa do mar que eu adoro. Mas aí era isso, ia buscar alguma coisa pra. Porque assim, isso é só o trabalho. Você chega em casa, tem a versão mãe, né? Que tinham as 3 crianças lá. Ainda tem essa questão, né? Sim, 3 seres totalmente diferentes um do outro, né? Completamente diferentes os 3. E eu tinha que organizar, tinha casa, tinha filho, tinha tudo aí. Como fazer para não desmoronar? Boa pergunta. Porque muitas vezes eu desmoronei, né? Eu falei assim, cansei, não quero mais, tô cansada, vou desistir. E aí você tem que parar. Sabe? Para um pouco. Porque dentro de tudo isso, eu também comecei a adoecer. Fisicamente falando, surgiram muitas dores no corpo. Então, assim, o físico já estava sendo bem prejudicado pelo emocional, né? Então, assim, quantas vezes eu cansei? Várias. Quantas vezes eu pensei em desistir? Inúmeras vezes, né? Mas tem uma coisa que eu falo também falo para as minhas pacientes, naquele momento que você olha e fala assim, eu não consigo mais fazer, você não está conseguindo por você, você não tem mais força para nada. Então, busca alguém e fala assim, eu não consigo por mim, mas tem aquele serzinho ali que precisa de mim. Então, assim, se não por mim, vou fazer por ele, né? Então, assim, eu olhava, eu tinha 3 filhos. E eu precisava deixar seres humanos, né, muito bons nesse mundo, assim, dar o meu melhor. Então, assim, quando eu estava muito cansada, eu olhava e falava assim, não, eu não posso desistir, olha só,
tem 3 aqui para eu, né? Aí eu voltava e pensava nos pacientes do hospital e falava assim, nossa, mas e aquele lá? Que se eu não tiver lá, como que vai ser? Quem que vai ajudar? Né? Claro que todo mundo é substituível, não é? Mas a semente que eu plantava era assim, não consigo hoje, mas eu preciso porque o fulano ali vai precisar. E os meus filhos, eles foram importantíssimos na, nesse não posso desistir, sabe? E até hoje eles são. Aí hoje vem neto, aí você fala, está cansado, fala assim, opa, não dá para desistir. Não dá, né? Não posso ainda. Agora você foi promovida a avó, né? Avó. Então, Gostoso. O que te fez sair do hospital? ah, então o que na verdade, foi uma escolha que para mim foi um desafio. Eu já tinha uma vida totalmente estável em João Pessoa, né? E aí, de repente, Hum, por causa de mudança de trabalho, de profissão do companheiro que eu tinha na época, certo. ele falou assim: a gente já tá aqui nesse nível, parece que a gente não vai dar um passo a mais. Sabe aquela vida retinha, assim, linear, tudo encaixado? A gente não vai passar disso. Só que assim, a gente não vai passar disso, mas era um estresse constante. A vida não era um mar de rosas, né? Então, assim, era muito cansativo. E aí, eu, com o meu motivacional lá em cima, falei: vamos, vai lá, entendeu? E aí, toda oportunidade de crescimento seria para ele aqui para a região sul, sudeste, seria muito melhor. Tínhamos 3 opções, na verdade: Guarulhos, Santos ou Pindamonhangaba. E aí ele falou assim: não, vamos para Pinda, porque se você tá com 3 crianças, vai ser mais tranquilo. E eu falei: tudo bem, então vamos para Pinda. E aí estamos aqui em Pinda. 15 anos de Pindamonhangaba. Caramba! E o É, que você achou da cidade de Pindamonhangaba quando você chegou? quando eu cheguei, eu me assustei, na verdade. Hum, Porque eu vinha de uma agitação, era muita correria, né? E eu fui desacelerando. Uma calmaria, assim, né? Tinha horas que eu falava assim: nossa, mas cadê a agitação? Não tem mais. Não tem. Então vai desacelerando. Por muitos anos mesmo, eu me perguntava assim: o que que eu estou fazendo em Pindamonhangaba, né? Mas foi em Pindamonhangaba que vieram as oportunidades para que eu pudesse realmente sair do caos que eu vivia para olhar mais para mim, para ir acalmando. Vieram as oportunidades de conhecer as terapias, os cursos, e aí eu fui uma pessoa que sempre viveu para cuidar do outro, eu comecei a investir em mim. Foi vindo para cá, foi desacelerando, que aí eu comecei a conhecer e resolvi estudar coisas novas, né? E foi fim da manhã, mas me desacelerou, na verdade. certo. Então, você começou a estudar coisas novas, você foi absorvendo esse conteúdo. Sim. Atrelado à bagagem que você já tinha, o que você fez com tudo isso? Tá. No começo, eu não pensava em trabalhar com as terapias de jeito nenhum. Eu achava que eu ia continuar trabalhando CLT, né? Uhum, E as terapias eu usava dentro da minha casa. Eu fui usando primeiro em mim, eu fui acalmando, eu falei: nossa, isso é muito bom, né? Tá me fazendo bem. Então, eu fui trazendo para os meus filhos. Levava e fui trabalhando, foi mudando tudo na minha casa. E o que que acontece? Quando você começa a mudar e as pessoas vão vendo essas mudanças, começam a perguntar: nossa, mas o que que você está fazendo? O que que aconteceu? Por que que tá assim? E aí começam a falar das terapias. Ah, tá. Aí você faz em mim? Posso fazer? Posso experimentar? Como que funciona? E aí foi mudando assim, porque foi uma mudança interna. E aí as pessoas que iam vendo foram se aproximando e eu falei: ah, preciso. Tá, tudo bem, então. Daí comecei a trabalhar. Quando olhei, já estava trabalhando com as terapias. perfeito.
Vamos agora para o nosso momento fanservice. Vocês que estão aqui nos acompanhando. Cristina Moura falando boa tarde. Quanta delicadeza em olhar para a dor do outro. Tereza Cristina dando palmas. Parabéns, Cleide. Jéssica Maiara, maravilhosa. Maria Gilcinei. Eu amando, amiga. Parabéns. Creuza Lago. Oh, Maravilhosa. E mãozinhas com corações. ah, Meu Deus. Temos Dona Creuza assistindo em tempo Oh. real. Que responsabilidade. olha só. É, Sua mãe te prestigiando mais uma vez. mais uma vez. Tá. Voltando para a linha de raciocínio. Gente, vocês podem mandar suas perguntas, tá? Fiquem à vontade para isso. Mandem comentários, eu leio aqui para vocês. Então, a coisa foi organicamente acontecendo. E Isso. quando você parou e olhou, falou: Meu, agora eu tenho. Estou executando isso não somente em mim, nas pessoas mais próximas, mas também ampliando um pouquinho o raio. Hum. Nessa época, você já se via como uma empreendedora, uma empresária, ou você nem imaginava isso? Nem imaginava isso. Quem trouxe, né, esse olhar empresarial, empreendedor, tudo assim, na verdade foi o William, né? Foi o William que, que fez assim, mas você precisa organizar, porque assim, na verdade, eu fazia com muito amor, então era como se o meu trabalho fosse um hobby, eu não via como um trabalho. Entendeu? Eu não tinha esse olhar de trabalhar, de quanto eu poderia fazer a diferença na vida do outro. E foi ele que foi me mostrando. Mas olha, você pode fazer assim, faz assim. E aí, né, passei. Ele que também me trouxe a área, né, a área Valim, para que eu fizesse a mentoria com ela. E ela me Obrigado por trouxe você para ter falado cá. isso. Obrigado, obrigado. Você me lembrou de algo muito importante, Ah, muito importante. Só fazer um adendo rapidinho. sim. Área, Ah, obrigado. Ó, gratidão aqui, ó, eterna, porque é através da área que foi possível essa ponte e você estar aqui. Então agradeço a área por esse acontecimento. Continua. E a área, ela foi uma querida mesmo, né? Me deu muitos puxões de orelha, porque eu falava assim, não, mas não é assim, sabe? Eu não vejo assim. E ela, mas é assim, é uma empresa. E assim, para mim, foi um desafio, porque como eu não tinha esse olhar de empresa, né, de valor, de pôr valor no meu serviço mesmo, no meu trabalho, então, assim, foram muitos puxões de orelha. Fiquei muito brava, não só com a área, como com o William também, sabe? Falei, vocês estão querendo fazer na minha cabeça. Foi isso. Mas hoje eu falo assim, nossa, só tenho que agradecer, porque com todas as mudanças que ainda, né, eu falo assim, eu aprendo bastante todos os dias e eu comecei a ter um olhar mais aberto pro trabalho, para a empresa. Comecei a realmente tratar o meu negócio como um negócio, preciso disso, né? Então, é muito bom ajudar, é muito bom ajudar. Mas como que eu vou ajudar se eu não estou me ajudando? Como que eu vou ajudar alguém se eu estou ali com a corda no pescoço também, né? Então, quando eu comecei realmente a mudar o olhar, e aí, a delegar também, porque eu achava que eu ia fazer tudo sozinha, né? Ficava horrível os vídeos. E aí o William falava assim, ficou ruim. Eu falava assim, mas é assim que eu sei fazer. Ficou ruim. Falei, tá bom então. Daí já peguei alguém do marketing para fazer minhas artes, porque ficavam péssimas, né? Isso aí também foi a área que falou: olha, faz assim, vai fazendo assim, delega, pega pessoas para te ajudar. Aí eu falei: ah, então tá bom. Entendeu? Então, assim, às vezes um puxãozinho de orelha ajuda bastante. Com certeza. Ó, aí a gente já tem uma, um,
um ponto de inflexão e uma mudança de mindset sensacional. Primeiro, o William aparecendo na sua vida, já começa por aí. Aham. Porque, então, tínhamos um cenário onde você era, entre aspas, coadjuvante de alguém que estava como um personagem principal. Sim. Agora você tem uma pessoa que te ajuda a fazer com que o seu personagem principal brilhe cada vez mais. E foi trazendo outros atores para compor esse cenário. A Arya, por exemplo, Sim. trazendo uma outra perspectiva para você, te confrontando. Confronto é sensacional, Isso. né? A partir do momento que você confronta uma outra pessoa, e obviamente você dá espaço para que essa pessoa te confronte, e é uma pessoa que você vai prestar atenção naquilo que ela está falando. Então, temos um cenário perfeito para isso. Aham. Você começa a mudar a sua forma de pensar, você começa a executar coisas diferentes. Por exemplo, delegar função já é algo desafiador. Por muitas das vezes a pessoa fala, pô, mas ninguém faz tão bem quanto eu faço. Pode Uhum. até ser. Mas eventualmente você tem que colocar outras pessoas para executarem no seu lugar funções para que você saia um pouquinho desse operacional e vá para o outro, vá mais para o tático e tudo mais. Uhum. Temos uma pergunta aqui do Will. Hum. Vamos lá. O que é cuidar do outro para você? Ó, cuidar do outro, na verdade, é dar espaço para que ele fale, né? Eu tenho que ter um espaço acolhedor, onde ele sinta-se seguro para falar, né? E entender que ali ele pode falar do que ele quiser, né? Sem julgamento. Eu não tô ali para julgar nem para falar o que é certo e o que é errado. Cuidar é fazer com que ele entenda que ele é o protagonista da vida dele, da história dele. E que aquela pessoa ela sinta leve. É o que eu mais desejo assim para os meus pacientes, que eles chegam lá num estado e quando sai ali, sabe, tá sorrindo, tá leve. Então é trazer mais leveza, que ele entenda quem ele é, que isso para mim é a virada de chave na vida de qualquer pessoa, né? É se conhecer, na verdade, esse autoconhecimento. Então, assim, o meu cuidar do outro é fazer com que ele entenda o potencial que ele realmente é. Caramba, eu me vi nessa sua descrição agora. Né? Tipo, por que eu faço podcast? Também por causa disso. Mas vamos lá. Quando você começou a cobrar, colocar Hum, valores, porque esse é um passo desafiador na vida do empreendedor. é. Você tá ali fazendo de graça para você treinar. Ah, não, é para um amigo. Pô, faz de graça. Ah, é pro fulano de tal lá, faz de graça. E aí, de repente, você chega uma pessoa, ah, eu vi que você faz. Ah, não, eu faço, é tanto. Nossa, mas não era de graça? Uhum. Como foi para você começar a colocar valores naquilo que você exerce? Foi bem difícil? Por quê? Foi bem difícil. Por quê? Porque eu vinha de uma mentalidade, na verdade, eu tinha uma mente de escassez, na verdade, né? Então, assim, que eu falava assim, nossa, mas eu não tinha dinheiro para pagar porque eu achava tão caro fazer terapia. Eu não tinha, não podia fazer. E aí eu ficava buscando preço, né? E nesse de buscar preço, eu me deparei com alguns profissionais que, na verdade, não me ajudaram, né? E aí quando eu comecei a colher os frutos do meu conhecimento, de tudo que eu estudei, aí eu falava assim, nossa, agora eu posso ajudar. Ah, então tá bom. Então, mas fulano não tem o dinheiro para pagar, né? E quando eu precisei também, eu não tinha, e aí eu fui. Então, isso para mim foi um desafio. E entender, né? O William teve muito trabalho com isso. Teve. E ainda tem, porque às vezes eu falo assim, ai, mas não podia ser tanto. Ele fala, não, não podia ser tanto. Ah, né?
E aí eu fico assim, mas hoje, quando eu comecei a realmente perceber que eu consigo fazer a diferença na vida de algumas pessoas, então eu falo, não é o preço, né? Então é realmente um valor. E foi bem difícil, mas graças a Deus que tem o William ali para chacoalhar a pessoa, tá tudo certo. Certo. Ó, vamos lá. O Will, mandando pergunta aqui pra você. Ah, ele é desafiador, né? Ai, ai. Quais os sintomas que você trata? Você atende online, presencial? Sim, atendo online e presencial, né? Uhum. Eh, e assim, a grande diferença do online e o presencial é que no online, como eu não tenho a parte de usar todas as outras técnicas corporais ali, então eu busco muito a emoção. Aí eu vou associando à medicina chinesa. Vou fazendo, eu montei, consegui montar, né, um método de trabalho. A- é, eu busco muito a emoção. Então, os meus pacientes, eles sabem muito disso. Quando a gente está conversando, eu falo, mas que emoção surgiu? Por que isso? Porque eu falo para todo mundo, até o seu corpo físico adoecer, o seu emocional tá gritando faz tanto tempo e você não percebeu ainda. Então eu consegui, né, criar um método de trabalho e quando é o presencial, eu consigo usar umas técnicas mais corporais ali. E isso não impede que eu use uma outra técnica no online. Então eu trabalho muito a parte das emoções. Eu gosto muito de trabalhar com isso. Qual emoção você tá sentindo agora? Antes eu estava com medo, agora Ah. eu tô feliz. Normal, bem normal. Bom, o online, ele já surgiu na sua vida já de cara? Como você começou no online? Tá. O online ele veio não faz muito tempo, Uhum. né? Porque eu achava assim que eu sou muito do toque, eu queria tocar, eu queria estar presente, eu achava que só dava resultado quando você estava ali com a pessoa e tal. Mas quando começou a aparecer pacientes que eram de outro estado, não tinha como vir, não, mas eu quero fazer com você. Ai, porque eu vi, alguém falou assim que você fez tal técnica e resolveu, ajudou. Eu falo, tá, mas como que eu vou, né? Então hoje eu tenho pacientes no Rio Grande do Sul, São Paulo. Então, assim, o online ele abriu um leque para mim de continuar ajudando pessoas. E não precisa estar fisicamente presente, né? Então, ele surgiu realmente assim, as pessoas vendo na, nas redes sociais, eu acho. Foi Certo. legal. Ah, a Maria tá perguntando aqui. Ah, Eu tenho ansiedade. Na verdade, não é uma pergunta, né? Ela tá fazendo uma afirmação. uhum. Ela tem ansiedade, medo e ela se acalma com os óleos terapêuticos e remédios manipulados que você fornece pra ela e que ajudam bastante. Tá. Ela é uma querida, né, que tem muita ansiedade, medos inconscientes. E como ela tem uma rotina excessiva de trabalho, Hum, eh, eu vi na aromaterapia algo que realmente poderia ajudar. Então como que eu certo? trato ela? Eu trato ela com os óleos essenciais, com os florais, né? Porque são terapias que ela consegue fazer ali, tá em casa, vai fazendo, e foi a maneira que eu encontrei de ajudá-la. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos um pouquinho antes. Vamos um pouquinho antes. A pessoa, ela entrou em contato com você, certo? Pô, Ah, você que vai resolver meu problema. hum. Como é que funciona essa abordagem? O que que é a primeira coisa que você pergunta para ela? Como é que você direciona para você saber qual técnica que você vai usar, qual é o produto que você vai orientar? Tá. Primeiro passo é a gente ter uma conversa para eu entender o que tá te incomodando agora. Por que você está buscando a terapia? Por que você está buscando ajuda?
né? E ali, nessa conversa, a gente consegue direcionar. Não, você precisa fazer psicanálise, porque você realmente precisa, né, trabalhar isso aí dentro. Então, assim, é um bate-papo extenso, né, que a gente tem, até que eu consiga entender que emoção que tá aí, que tá aflorada, o que que tá te impedindo de fazer, o que que tá te impedindo de seguir no que você quer, né? E aí, quando a gente consegue adequar horário, adequar a agenda, tudo certinho, na verdade, a parte de escuta terapêutica, a psicanálise, ela é excelente, né? Só que assim, muitas vezes você fala e não consegue. Então, se você precisa de uma ferramenta para destravar aquilo ali. E aí a gente usa. E quando é o presencial, daí você vai ali no consultório, já tenho ali para poder proporcionar isso. Através da aromaterapia, dos florais, perfeito, né? E quando é o online, eu vou e dou a receita do floral e falo: olha, você precisa usar um floral nesse momento. Por quê? Para te dar um equilíbrio, para que você entenda o que está realmente te travando. Porque é a mesma, quando eu falei antes, assim, você tá no turbilhão, você tá no olho do furacão, você não consegue pensar, o desespero te domina. Então, a primeira coisa, é a gente acalmar, manter você em equilíbrio emocional, para que outras ferramentas possam ser usadas. E isso realmente a primeira abordagem é um bate-papo ali até que a gente consiga definir, né? Pode ser online, pode ser presencial, porque tem gente que gosta de estar, né, frente a frente, assim, não, eu quero ir lá, a gente marca o horário, conversa e vê o que é melhor. Aí define o protocolo que vai ser usado. Certo? É um autoconhecimento. Então, Uhum. a pessoa, ela parte do princípio que tá tudo muito turbulento dentro da mente dela. Você começa a fazer perguntas, direcionar, dar alguns estímulos, porque, né, o olfato, você trabalha com música também, aquele sonzinho ambiente. Sim. Então, já Aham. tem ali a frequência em hertz Isso. trabalhando para que o corpo da pessoa ela comece a dar aquela desacelerada e ela vai entrando no estado de flow, que a gente chama. Vai chegar no Isso. flow, chegou no flow, ixi, já era. É gente Exatamente. dormindo, muita coisa acontece. É isso mesmo. Então, isso é uma parte. Uhum. Dentro do você chama de clínica, você chama de spa, você chama de sala mágica? Como é que você denomina o seu espaço? Eu falo vamos lá na clínica, né? Na clínica. Clínica, É, certo. Então até a clínica é uma coisa. Da clínica para fora vem a parte do autocuidado da pessoa. E como é que você exatamente. orienta essas pessoas para terem essa parte de autocuidado? Então, dependendo da técnica que a gente usa, né? Hum, Se eles vão lá e buscam a técnica corporal, eu gosto sempre de encerrar os meus atendimentos com a auriculoterapia, porque eu falo que é aquela acupuntura que ele leva para casa, que vai trabalhando os pontos todos. A mesma coisa das agulhinhas ali, né? Só que você vai levar para casa e tal. Quando é o emocional, a gente tem ou o óleo essencial, que é uma excelente ferramenta, e o floral também. E aí eu sempre deixo à disposição. Eu falo, olha, qualquer coisa que sentir, pode mandar um áudio para mim. No momento que eu puder escutar, eu vou escutar com bastante calma para dar a devolutiva, entendeu? Para acalmar. Porque eu acho assim, não adianta eu tratar só ali naquela 1 hora de atendimento, né? Que a sessão ela tem duração média de 1 hora. Você saiu dali, você tá bem. E depois? No primeiro gatilho, o que que vai acontecer, né? Então, assim, eu sempre deixo esse espaço aberto. Eu falo assim, eu sou sua terapeuta aqui, mas fora você vai contar comigo. Sim, eu vou estar aqui disponível. Na hora que eu puder, vou ouvir com bastante calma e daí eu vou te devolver, né, para manter a pessoa ali segura, sabendo que tem alguém que vai acolher. entendi. E essa parte que você colocou também eu acho sensacional. Saber diferenciar que durante 1 hora dentro do consultório, ali dentro da clínica,
você é inteiramente daquela pessoa. Uhum. Dali pra fora, quando você puder, porque você também tem vida social, que Sim. talvez algumas pessoas acabem confundindo as coisas, achando que, não, só porque eu tô fazendo com você, eu vou mandar um zap e você vai ter que me responder na hora porque eu tô desesperado. E não é assim que a Uhum. coisa funciona, né? Como que você se sente trazendo leveza na vida das pessoas? Eu me sinto com o objetivo concluído, né? Isso Uhum. eu me fico em paz, na verdade. Conquistei o objetivo. Conquistou o objetivo. Há quanto tempo você faz isso? Há 10 anos 10 anos atuando na área? na área. Caramba. Mais ou menos assim, de cabeça, você conseguiria me dar um número de quantas pessoas você já atendeu? Não, mas foram bastante. Foram bastante pessoas. Ai, não sei, acho que mais de 100 pessoas fácil. Ah, com certeza, Fácil, né? fácil. Mais de 100. Com certeza. Mas foi bastante, gente. Perfeito. O online, ele tem a mesma duração do presencial? Tem a mesma duração. As minhas sessões duram de 50 a 60 minutos e fico ali conversando. Certo. Como é que você faz para você se manter atualizada no mercado? Na verdade, eu tô sempre fazendo cursos, né? Porque a Hum, gente não tem como parar e buscando melhorar a técnica. Então, assim, vou buscando novos conhecimentos para ver, como que eu posso divulgar melhor, né? Não só da parte da terapia em si, mas agora como empresa, depois dos puxões de orelha, né? A gente vai buscando, fazendo cursos de como divulgar, do que fazer, o que que o mercado está pedindo, onde que tá, qual, né. Recente eu fiz um curso também, para trabalhar com dependentes químicos, né, porque eu não tinha estava ligada a isso, eu trabalhava muito relacionamento, certo. né. E aí, nos relacionamentos, eu comecei a perceber que chegavam pessoas que traziam vícios, e que muitas vezes elas nem percebiam que era um vício, né. E aí eu fui buscar isso, eu falei: "Espera aí, eu preciso entender melhor esse universo". E aí fiz o curso para trabalhar, né, conhecer esse universo da dependência química, na verdade, e fui agregando com o que eu já tinha sobre os relacionamentos, e aí fui descobrindo que estava muito ligado, muito, muito ligado às emoções mesmo. Então, eu sempre, eu escutei aqui de um paciente tal coisa, eu falei: "Opa, espera aí, preciso buscar isso mais profundo para trabalhar melhor". Certo. Em que momento a pessoa ela precisa procurar você para resolver o problema dela? Em que momento? É, vamos lá, ó. Eu Hã, hã. tô na minha vidinha, eu tô achando que tá tudo Hum. bem. Eu sei que tem alguma coisa errada ali. Eu, às vezes, por muitas das vezes, eu não quero encarar o problema. Eu Hã, jogo pra debaixo do tapete e já tá uma montanha ali no meio da sala. hã. Mas para mim, né, tem um elefante ali no meio da sala, mas eu não tô vendo. Até que chega um momento em que talvez eu escute falar sobre você, talvez eu tenha uma conversa, alguém indique. O que que daria start na pessoa de chegar até você e falar: "Pô, eu preciso tirar esse elefante daqui"? Na maioria das vezes, quando elas estão já, assim, extremamente cansadas Uhum. e não conseguem dar um passo adiante, sabe, a vida tá travada, aquele relacionamento que, assim, ela não consegue sair, não consegue resolver. Quando chega realmente no cansaço extremo. Olho para um lado e para o outro e falo assim: "Preciso de ajuda". E aí você falou algo que eu acho muito importante. Quando o cliente chega, o paciente chega, ele acha que sou eu que vou resolver, né. Porque uma pergunta que eu escuto muito, eu falo assim: "E o que que eu faço?".
Aí eu olho e falo: e o que você quer fazer? Porque eu não tô ali para resolver a vida deles. Eu tô ali para mostrar que eles são responsáveis pela vida, pelas escolhas dele, né? Então, Caraca, sensacional. eles ficam assim, eles vão buscar como se eu fosse resolver. E aí eu começo a falar assim, tá, mas o que que você quer? O que que você pode fazer? O que que você enxerga nisso? Porque é a sua visão, é a sua vida, é a sua história. É muito fácil a gente resolver a vida do outro, porque a teoria é perfeita, né? Mas e na prática? Só você sabe a sua dor. Então, Eu também vejo de uma seguinte forma que é o seguinte. Quando você devolve a pergunta com outra pergunta, você está forçando a pessoa a raciocinar e fazer com que ela tome o papel de protagonista da história dela. Não é fast food que você vai passar ali, você vai entregar o negócio e pronto, resolveu, matou a fome. Não. E outra, quando a pessoa pergunta o que que eu faço, é do tipo assim, eu vou fazer o que você tá falando. Se der certo, beleza. uhum, Se der errado, a culpa é sua. Porque isso. você falou pra eu fazer e deu errado. Então a Aham, culpa é sua. Então as pessoas que têm esse tipo de pensamento, elas querem terceirizar o destino da vida delas com uhum, medo de tomar as próprias decisões. isso mesmo. Terceirizando as responsabilidades. Certo? A pergunta aqui do Will. Pode falar um pouco sobre dependência emocional? Ah, claro. A dependência emocional, na verdade, a maioria delas surge lá na infância, né? São crianças que tiveram pais ausentes, por qualquer que seja o motivo, né? E fica assim, eu tenho medo de perder, eu não quero ficar sozinho. Então, na maioria das vezes, eu vou falar das mulheres porque eu trato bastante mulheres, né? O meu nicho Perfeito. maior são as mulheres. E o que que prende a mulher naquela dependência emocional? Ela começa a aceitar o mínimo achando que é o melhor para mim. Porque não tem o tal da melhor, ruim com ele, pior sem ele? Então, isso é muito característico de uma dependência emocional. Por que que você não está se olhando? Por que que você precisa de outra pessoa para te completar e não para agregar, né? Para ser parceiro? A dependência emocional, ela faz você enxergar a pessoa como o rumo da sua vida, né? Que é ali que eu tenho que ficar. Então você anula totalmente a sua vida, achando que depende daquela pessoa, sou presa àquela pessoa. Então, vem muito da ausência. Quem que você perdeu que você quer preencher esse vazio? E você não consegue olhar só pra você, você depende do outro, você tá preso ao outro. Eu vi meu passado aí. Ó, Exatamente. Eu vivi em função de uma outra pessoa, ao ponto de eu perder minha própria personalidade. Não dirigia do jeito que eu queria, que tinha que ser do jeito que a pessoa gostava. Não podia ir para os lugares que eu gostava, porque a pessoa não gostava, não queria. Meus amigos, nem se fala, né? Sumiram. Ao ponto de eu chegar numa vez e falar: e aí? Quem sou eu? Sabe? Você chegar na paranoia de você. Quem sou eu? Por que que eu tô nesse relacionamento? O que que eu tô fazendo aqui? Isso não faz totalmente sentido, não tem nexo. E foi engraçado que quando eu cheguei nessa conclusão brilhante que tava uhum. na minha frente, eu falei, nossa, quanto tempo eu perdi nisso? Que bobeira, né? Dependência emocional. Eu já fui codependente emocional, gente. Ou eu perguntando aqui que você falou que o físico reage ao emocional, ele grita. Aham. E qual é a relação da emoção com os sintomas físicos? Tá. O corpo, ele fala, né?
O corpo, ele grita, na verdade, para nós. Quando vai ao médico e fala assim, você tá com a febre alta, ele vai saber aquele sintoma, né? Uhum. Aquela febre tá trazendo alguma coisa ali. Mas o emocional, ele vai te trazer crise de ansiedade, eh, palpitação, né? Você fica ali, falta de ar, tudo. Mas também tem as dores, né? Você começa, né, por exemplo, ai, tô com dor no joelho. Hum. Tá com dor no joelho? E por quê? O que que tá te impedindo de seguir? Você tá com medo de seguir em quê? O que que tá te paralisando, né? Ai, tô com dor no ombro. Tá com dor no ombro? Você tá frustrado com o quê? Então, assim, o ombro, quando a gente fala, isso é da medicina chinesa, tá? O ombro é uma articulação que remete à frustração. Tô frustrado. Vai sentir dor no ombro. E aí você não percebe, porque muitas vezes fala assim: não, é um esforço repetitivo. Faço muito movimento. Aí você, mas qual que é o ombro? Direito ou esquerdo? Então, assim, o corpo ele fala muito. Então, muitas vezes, quando eu também uso muito isso, né? Chega lá, tô com dor física. Ai, tô com dor na cervical, tá doendo. Por que essa tensão? Por que que você tá querendo carregar o mundo nas costas? O que que tá te preocupando tanto assim? Então, o corpo ele é um excelente aliado para a gente identificar muita dor emocional. Tá doendo e já chegou a um ponto, né? Vou trazer o meu relato. Eu tenho uma artrite que é proveniente de uma psoríase. Então, assim, as minhas articulações, elas doem bastante. E aí, quando eu comecei a estudar tudo, eu fui vendo, assim, a artrite, ela é uma rigidez interna. Então, assim, eu me cobro tanto que as minhas articulações, elas ficaram rígidas. Então, entendeu? É uma autocobrança. Só que, assim, foi tanto tempo disso, dessa autocobrança, sem eu perceber, sem eu ter noção de tudo, que o corpo adoeceu. Caramba. Entendeu? Então, por isso que eu falo assim, para o seu físico adoecer, o seu emocional, ele tá gritando e você não percebe. É Me isso. lembrei de ontem. Ontem eu tava com dor nas costas, mas é por causa disso. Tensão, sabe? Porque Aham. assim, realizar podcast, pra quem olha, parece que é. É. É tranquilo e tal. Mas não, dá tensão. Dá um friozinho na barriga. Aham. Então agora tá explicado, hein? Por que que ontem eu Olha tava lá. com as costas por causa disso. Atualmente, quais são as técnicas que você usa para atendimento? Tá. Hoje, meu carro-chefe, né, Hum. foi um método que eu desenvolvi com a psicanálise, Hum. né? Então, hoje eu trabalho a psicanálise junto com a barra de Axis para poder destravar, para ajudar a expandir mesmo a consciência. E aí, isso no presencial, né? E no online, o método que eu uso é sempre buscando a emoção. Na psicanálise, eu gosto muito da psicanálise, porque é aquela pergunta, né? Você pergunta e faz a pessoa responder para ela se ouvir, porque a psicanálise é isso, é a cura através da fala. Mas não é você falar para mim, eu tô ali para te ouvir, claro. E para fazer perguntas para você se Uhum. ouvir também. Mas o importante é que você se escute. Porque você, quanto mais você pode repetir a história várias vezes, mas você sempre vai entendê-la de uma maneira diferente. Sempre, né? Então, eu fui vendo isso e aí eu busco métodos bem personalizados, na verdade. Porque eu entendo que cada ser humano ele é diferente, ele é único. Então, assim, se eu for te atender, a gente vai conversar e eu vou falar assim: Marcelo, ó, para você, a gente vai trabalhar a psicanálise junto com a Barras, mas é importante que você use um floral, assim, 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 dependendo do que você traz para mim, né? E aí vai a Hillary. Chega lá com essa barriga maravilhosa. E aí eu falo assim: então, Hillary,
nós conversamos e a técnica melhor para aplicar em você vai ser. Então, assim, a psicanálise, ela é o carro-chefe, é ela que me traz a clareza, é através dela que eu vou entender Uhum. você, e ali a gente vai usando todas técnicas diferentes, né? Porque, assim, na verdade, se a gente parar para pensar, muita coisa que é bom para mim não é bom para você. Faz efeito em mim, não faz em você. Por quê? Porque você, por mais que nós tenhamos uma dor de cabeça e o paracetamol vai resolver, mas o que que causou a dor de cabeça em mim e o que que causou em você, né? São coisas bem diferentes. Então, buscar personalizar o tratamento para que você realmente saia dali mais leve, né? Buscando o seu autoconhecimento, a sua transformação. É muito pessoal isso. Faz sentido. Até porque você tratando a raiz do problema, Exato. evita que dê gatilho pra voltar. Porque se toma o paracetamol, passou ali na hora ali e tal. Uhum. Mas, eventualmente, o problema... Você não tirou o problema. Não. Você só tapeou ele ali, por assim dizer. E algo agora que você falou bem interessante, não é que tá. O gatilho ele vai voltar, porque você Uhum. tem vários desafios durante o dia, Certo. né? Mas qual que é a função da terapia? Que quando você esteja diante do gatilho, que ele seja leve, que você não volte a desenvolver algo assim que realmente vai te voltar àquela emoção, ou de raiva, ou de medo. Não. É você estar diante da situação e saber como agir diferente agora, com mais clareza, com foco, sabe, não vai te doer tanto. Pode até doer um pouquinho, mas não pode te afundar novamente. Quando você fala em gatilho, o que vem na minha mente é, por exemplo, uma arma É, de fogo. quase isso. E aí você, por muitas das vezes, você aciona esse gatilho e, obviamente, uma bala, um projétil é lançado dentro da sua mente. Uhum. Então imagina, você ser baleado, para quem já foi, já sabe como dói. E quando você tem essa ferramenta, você coloca a mão no gatilho, mas você não faz a ação. Ou você sabe que se você fizer a ação, o que aquilo vai te gerar. Então você começa a ter esse autocontrole. Faz Exato. sentido essa Total. analogia? Total, é isso mesmo. Perfeito. É a sua escolha. Você vai voltar na dor ou você vai seguir adiante? Esse processo, ele é para todos? Tem alguma contraindicação? Não. As técnicas corporais têm sim, né? As contraindicações. Por isso, sim, a gente precisa realmente entender cada um. Existem técnicas que gestantes não podem fazer, crianças a gente não pode usar, mas, por exemplo, a barra de axis, ela não tem contraindicação nenhuma, né? Explica pro pessoal que não sabe o que é uma barra de axis, que eu também não sabia. Mas fala pro Aham. pessoal, o que é uma barra de axis? A barra de axis, ela é uma terapia que foi criada por Hum. um americano, um norte-americano chamado Gary Douglas, onde ele percebeu que nós temos 32 pontos na cabeça, que esses pontos, na verdade, são bem ligados à acupuntura, tá? E aí, nos estudos dele, ele percebeu que ao tocar esses 32 pontos, as ondas cerebrais, elas vão diminuindo, a intensidade delas ali, a parte elétrica da barras mesmo. E por que que é barra? Porque é bilateral o toque, né? Então, no que a gente toca, vai diminuindo ali a sua agitação mental, você entra num relaxamento e aí você consegue acessar muito trauma que está no seu inconsciente. Vai trazer para o seu consciente, você vai falar assim: agora eu entendi por que que eu tenho esse medo. Agora eu entendi porque eu consigo olhar para a pessoa e percebo alguma coisa que me incomoda. Já sei por que que me incomoda. Então, assim, ela vai fazendo essa transformação, essa expansão de consciência que a gente chama. Mas não tem nenhuma barra, não é vai chegar lá e vai ser espancado por uma barra de ferro, não é isso. É relaxamento, é um relaxamento profundo, assim, são toques sutis na cabeça. Simples assim.
Tá. Esse acompanhamento que você faz com a pessoa, ele tem um tempo de duração ou para cada indivíduo é dinâmico? Então, como eu falei, né, cada ser humano com a sua maneira de reagir ao tratamento. Eu não chego e falo para ninguém assim: "Você precisa de 20 sessões, 30 sessões, 10 sessões". Não. Nós vamos fazer a sessão e você é o termômetro. Você vai falar para mim: "Não, agora tô bem, não preciso mais". Existem técnicas, sim, que, por exemplo, se eu falar para você que em uma sessão de acupuntura você vai sair dali, plantando bananeira, não é verdade, né. Então, assim, precisa de números de sessões. Mas, por exemplo, a psicanálise, eu não quero ficar com o paciente 10, 20, 30 anos. Esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é que você tenha consciência que você é dono da sua vida. A gente vai tratar ali na quantidade de sessões que você vai se sentir melhor. E depois a gente vai espaçando, começa semanal, pode ser quinzenal, depois mensal, né? Mas assim, chegar e colocar uma sentença, você precisa de 50 sessões. Não Uhum. posso fazer isso. Caramba, interessante. Eu vou aqui entrar no seu Instagram aqui, porque eu Aham, vi uma coisa que eu achei sensacional. hã, Ó, vamos lá, hein, gente. Abre aspas. Gerenciar emoções não é opcional para quem lidera. É o que sustenta decisões de alto impacto. Fecha aspas. Você que escreveu essa frase aqui, aham. e o cerne dessa frase, qual seria? Eh, hoje, né, se você não tem um equilíbrio emocional, se você não está emocionalmente equilibrado, você não consegue ter a clareza para tomar decisões assertivas. E imagina se você tem uma equipe para liderar e você tá ali no auge das emoções e você não consegue ter esse controle. Então, assim, é necessário que você esteja consciente, busque, né, a consciência para tomar a decisão mais certa, manter o equilíbrio da sua equipe para você ter os resultados, né? Isso a gente falando aí, na verdade, o que me motivou, na verdade, a criar essa frase, porque a gente está vivendo um ano onde começou as campanhas eleitorais, né? Aham. Então, assim, tá todo muito fervoroso, todo mundo buscando, assim, o que é melhor e tal, as estratégias de como conseguir aquele objetivo e aí, eu fiquei analisando, porque eu escrevo artigo também para um jornal, e aí falei assim: "Nossa, tá esse tumulto todo, o pessoal correndo atrás", eu falei: "Mas eles precisam ter calma e pensar com clareza". Porque quantas outras pessoas vão ser influenciadas por essas decisões, né. Então, assim, é manter o equilíbrio para poder ter um sucesso, alcançar a meta, o objetivo. Certo. Então agora temos uma informação nova sobre você. Que você já era escritora, já Aham. sabíamos. Agora você escreve para um jornal também? Sim, Como é que surgiu isso na sua vida? como que surgiu? Junto com o William. O homem das oportunidades. Ah, o William, ele foi convidado, né, para fazer uma coluna, tal, e aí ele falou: "Ó, eh, ela também é da área da saúde". Somos nichos diferentes, trabalhamos com comportamento mental, né, a saúde mental, em nichos diferentes. E aí eu vi a oportunidade de estar falando, né, para um público muito grande, muito alcance, e eu sempre gostei mesmo dessa parte motivacional, de autoajuda, né, porque se você não consegue estar ali presente com a pessoa, mas a sua palavra ela vai chegar e vai tocar.
Ah, quantas pessoas leem ali e falam assim: "Ah, eu precisava ouvir isso nesse momento". E aí eu vi uma oportunidade ali de escrever. Então hoje eu escrevo, na verdade, para dois jornais, são newsletters, né, de redes sociais, e também coloco artigos no portal dos dependentes químicos. Caramba, É, que responsabilidade, hein? pois é. Quando você se vê como uma propagadora de informação, qual é o sentimento que você tem? Eu Eu falo assim que bom que eu tenho a oportunidade de conseguir tocar pessoas que eu nem conheço de uma forma tão ampla e que eu consigo levar, um conhecimento, fazer com que elas pensem, olhem melhor para si, Uhum. né? Eu fico muito feliz, eu fico com orgulho de mim, essa é a verdade. Tá. Fico Ó, o muito Will, o feliz Will com tá isso. falando aí. Ô, Will, eu não entendi essa daqui. São dois convites? Pode falar alto, Will. Não tem importância. Aham. Certo. É verdade. Ah, tá. Então, aí, ó, viu? A qualidade dela, viram a qualidade dela e aí apareceu uma outra oportunidade pra É, falar pra um outro jornal. Caramba, interessante. Mostra mais um pouco do calibre profissional que você tem. sim, Para aparecer oportunidades para você propagar cada vez mais informações boas sim, e reais que trazem transformação, é por causa disso, mérito seu. verdade. E um pouquinho do Will também, tá? Né? Só pra ver um pouquinho, olha. Hum. Hã. Então, já que a gente já tá nessa pegada das letras, vamos falar sobre essa coisinha linda aqui. Aham. Cleide Lago, Psicanálise-se é o nome deste livro. Tem na capa aqui o rosto, acredito eu, que o de uma mulher. Uhum. Entre a psicanálise e minha própria história, aprendizados e libertações. Então, editora Marine, aqui. Esse livro é sua história, ou parte dela aqui dentro, Aham. junto com outras histórias de pacientes. Isso. Porque o que me fez, me motivou? Na verdade, eu sempre gostei muito de escrever, desde a adolescência, eu gostava muito de escrever. E quando a gente começa a ouvir histórias, né, na clínica, eu percebi assim, nossa, mas essa história se conecta com a outra história de outra paciente e que também tem muito dessa história na minha história de vida, né? E aí eu comecei a perceber isso, e eu falei assim: se tem na minha história, se tem na história da Maria, se tem na história da Joana, então tem na história de várias outras pessoas também. Então eu comecei a observar e fui colocando ali, com a intenção de realmente colecionar histórias, de ouvir de um, de outro, o que que isso está ressoando com a minha história, né? E eu falei assim, dá para escrever. Vamos lá, então. Quanto tempo demorou esse processo para você finalizar o livro? Olha, aí são histórias de muitos e muitos anos, porque na verdade eu não tinha intenção de escrever, né? Aham. A, essa parte de realmente escrever, esse desejo, começou 3 anos atrás. E aí eu comecei a olhar tudo que eu já tinha rabiscado, que eu já tinha escrito deixava em rabisco no notebook, em papéis mesmo. Eu falei assim, vou começar a organizar para. Então, assim, demorou uns 3 anos para ir pro forno, para estar assim. Certo. Quais os principais temas e conflitos são abordados aqui para quem for adquirir o livro já ter essa noção? Tá. O livro ele traz muito sobre autoestima,
autoconhecimento, traz falando de conflitos de relacionamentos, traz aquele conflito de mães que têm filhos com algum transtorno. Então, assim, e não traz só a dor, né? Vai trazendo a solução também. O que que você pode fazer? Qual é o melhor caminho? Certo. Fala de narcisismo. Então, fui ouvindo histórias, histórias e assim, os pontos, porque hoje, na verdade, a maioria dos pacientes, eles vêm com isso, né? São vítimas de narcisistas, ou então aquela mãe que está extremamente cansada porque tem um filho com autismo, ou com bipolaridade, ou com TDAH, todos esses novos, né, transtornos que estão surgindo e todo dia aparece algo que a ciência descobre. Então, assim, traz relatos de dor, né, mas calma, existe uma luz no fim do túnel. Calma. Nem tudo está Nem perdido. tudo está Há perdido. salvação. É. Vamos lá, aqui ó. De que forma a psicanálise influencia a sua escrita e a construção das suas ideias? Então, é através da psicanálise, assim, com a minha escuta bem tranquila ali, eu observo bastante, eu sou uma pessoa bem observadora. Então, eu faço pergunta, escuto a resposta e vou ouvindo e vou trazendo e vou associando a todos os traumas que aquela pessoa passou, que ela não via solução realmente para aquilo, mas que dentro da psicanálise a gente consegue identificar, né, soluções. A gente dá Possibilidades? possibilidades, a gente entrega ali uma ferramenta para que ela busque o autoconhecimento. Essa é Uhum, a realidade. certo. Para quem estiver lendo, se deliciando com o que está dentro deste livro maravilhoso, qual é a principal reflexão que você espera que as pessoas tenham? Que elas realmente entendam que a mudança dela depende dela, Uhum, né? Da escolha dela. Que aí tá, que nem eu falei, tem a dor, né? Mas que é possível transformar. Que é possível você se deparar com aquela situação e fazer uma escolha mais leve, buscar ajuda. Eu acho que esse é o ponto principal, o autoconhecimento e reconhecer quando você precisa de ajuda e entender que isso não vai te deixar mais fraco, né? Mostrar sua vulnerabilidade, buscar ajuda é um ato de coragem, de grandeza mesmo. Olhar para você e se permitir ser ajudado. Então, o livro ele traz muito sobre isso. faz total sentido. Precisamos das outras pessoas. Com certeza. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo bem palpável para vocês que estão nos acompanhando. É. Pensa só do quão precisamos das pessoas. Para que este episódio maravilhoso acontecesse, eu sozinho não tenho conhecimento. Uhum. Dificilmente conseguiria externalizar isso que você está falando. Então eu preciso de você. Sim. Eu preciso da Hillary ali atrás. Precisamos das pessoas para que as coisas aconteçam. Na psicanálise não seria diferente. Você precisa das pessoas, você precisa do outro e pessoas que tenham a informação necessária para que você possa ser ajudado. Exato. Não adianta você pesquisar por conta própria, fazer as coisas da sua cabeça e tal. Não, tem que ter um Uhum. processo. E com você é 100%. Exato. Certo? Esse livro, ele veio primeiro ou depois do outro? Ele veio primeiro. Esse é o meu primeiro livro, Uhum. né? Tem outros dois em construção já. Ah, essa não, para. Tá certo. Não, mas esse foi realmente o primeiro. Ouvir as histórias no consultório foi me motivando a escrever, na verdade, né? Entendi.
No seu escritório atualmente é você que faz tudo? É, Cobra escanteio, corre, cabeceia, marca gol e sai comemorando. é isso mesmo. Certo. Aham. Qual que é o próximo passo da sua empresa? Então, preciso achar um, um meio de divulgação melhor, né? Por Ok. quê? Porque assim, a gente acaba ficando muito cansado. Então, assim, como diz o William, né? Se você faz tudo, você não faz nada. Então, assim, se eu consigo delegar e colocar isso, eu consigo me dedicar mais às terapias, a escrever, porque escrever, né, você tem aquela preparação, leva muito tempo. Você fica ali quando olha, muito tempo. Então, assim, eh, o próximo grande passo, na verdade, é buscar o canal correto para divulgar, para expandir o trabalho. Ok, perfeito. Aumentar os canais de aquisição de clientes. Faz todo Uhum. sentido. Então, atualmente você usa Facebook, boca a boca, WhatsApp, Instagram. Instagram. Aham. Então, são 4 canais de aquisição aqui, É, certo? sim. Perfeito. E agora temos o podcast em si, que também é Aham. uma forma muito forte das pessoas conhecerem quem é Cleide, o que Aham. você transforma na vida delas, por que conversar com você, por que ter você ao lado delas neste processo. Você atende só mulheres? Não, 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 eu híbrido. atendo, é híbrido. Perfeito. De qual idade a qual idade? Então, é, eu tinha colocado um nicho assim, eu vou atender a partir dos 18, mas eu já me deparei com adolescentes, então, assim, chega e aí a gente conversa. Se eu realmente conseguir acompanhar, eu acompanho, se não, eu vou encaminhar. Eu já atendi uma menininha de 6 anos. Eu falei assim: "Que desafio, como que eu vou atender essa criança, né?". Mas assim, fiquei acompanhando ali até chegar um ponto e falar para a mãe, falei: "Olha, ela precisa ser acompanhada com uma profissional realmente infantil". Então assim, a gente faz a ponte, porque existem os outros profissionais que a gente conhece, né, e aí faz a indicação. Mas hoje, eu foco mesmo a partir dos 18 anos, né. E Uhum. aí vai até os 70 mais. Eu tenho paciente 70 mais. Que gostoso, né? É, Para resolver as coisas interiores, basta estar vivo. exatamente. Que tem tempo, é possível. Aonde você atende atualmente? Então, eu atendo no centro de Pinda, presencialmente, né? Na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, que é a avenida principal de Pinda. E aí atendo online para todo o Brasil, todo mundo. Para Hum. brasileiros em todo o mundo. Certo. O que mais te dá prazer em fazer o que você faz? Ajudar as pessoas. Olhar, sabe, quando termina a sessão. Ontem mesmo eu ouvi de uma paciente que o atendimento dela nem seria ontem, era quinzenal, e ela mandou mensagem para mim: "Eu preciso de você hoje, eu tô muito angustiada". Eu falei: "Tudo bem". E quando terminou a sessão, ela olhou assim para mim e falou assim: "Eu encontrei a pessoa certa para me acolher e para me ouvir". Uhum. Entende? Então isso sim é que realmente me motiva a não parar, a continuar. Isso que é bom. E quando é presencial, quando elas levantam da maca, assim, olha, assim, dá aquele sorriso, sabe? Assim, é leve, é uma expressão leve. Então isso que me deixa satisfeita com o meu trabalho. Hoje eu falo para você que eu realmente faço o que eu amo. Certo. Quantas pessoas você consegue atender? Por dia, Dia, no mês? por dia eu consigo atender de 4, 5 pessoas, né, porque eu vou ali no tempo delas mesmo, dependendo se fala assim: "Ah, eu preciso agora", eu falo: "Calma, vamos ver". Mas assim, em média por semana, dá umas 20 pessoas, mais ou menos.
80 pessoas ali no mês. Ô, é gente pra caramba, hein? É, Isso aí. é muita gente. Pra quem quiser entrar em contato com você, quais são as suas redes sociais? Então, para mim o mais fácil é no WhatsApp, Ok. tá? O contato mais direto, porque dali a gente já conversa, já faz tudo. Então é o 12 99108 4886 e o WhatsApp, o Instagram também, né? É mais fácil de conhecer o meu trabalho. Quem tem a curiosidade, tá tudo lá no Instagram, organizadinho. E qual que é o arroba do seu Instagram? É o @cleidelago.terapeuta. Lá vai ter todas as técnicas, tudo mais discriminado. Então, lá eu acho que é mais fácil de me conhecer. Perfeito. Depois a gente vai colocar o seu WhatsApp na descrição aqui pra quem tá no YouTube. Tá? Cleide, Ah, temos você frente ao espelho. eita. E agora você olha pra aquela Cleide lá que tava com a sua avó. Coloca a foto da Cleide com É. a vovó. Coloca a Vou tomar Cleide água agora. com a Toma água. vovó lá, primeira foto. Ah, Essa Cleide, ela teria orgulho de você? com certeza. Essa Cleide aí hoje, acho que se ela me olhasse, ela fala assim, muito obrigada, né? Muito obrigada por não ter desistido. Muito obrigada por ter acolhido, porque, né, acolher uma criança interna aí, porque ela ainda tá aqui dentro, né? Essa aí, eu tinha 5 anos nessa foto, lembro bem desse vestido, dessa roupa aí, desse dia. Então, ela com certeza hoje está sorrindo com esse olhinho aí, brilhando para mim, falar assim: ah, parabéns, parabéns pela mulher e pela profissional que você se tornou. E pela mãe também, né? Que acho que é um maior desafio é ser mãe. Certo? Agora você. Aqui a nossa criança, sua criança já tá Ah, feliz da vida com você. aham. Agora você. Você tá na frente do espelho, você tá se vendo, você tá vendo a mulher guerreira, batalhadora, que passou por bastante coisa, mãe Uhum, de 3, noiva, já ajudou um monte de gente, tá ajudando, tá escrevendo para jornais, é escritora, autora uhum. de 2 livros, será ainda de mais outros que virão. Qual é a perspectiva que você tem de você? Ai, boa. É, acho que alguns meses atrás eu olhei pra mim e falei assim, eu já cheguei onde eu queria, sabe assim? Eu alcancei os meus objetivos e tal. E aí eu paro e olho assim, não, ainda tenho muito a fazer. Eu ainda tenho muitas histórias para ouvir, eu ainda tenho muitas histórias para escrever, para contar. E na verdade, hoje eu falo para você que eu continuo em construção, né? Eu aprendo todos os dias, eu cresço todos os dias. Então, hoje, o que eu vejo em mim é uma mulher que se permitiu, Uhum. né? Eu me permiti não ser só a guerreira, não ser só a forte, mas eu também me permiti descansar e cuidar de mim, porque eu achava que eu precisava cuidar do outro, sempre cuidar do outro. Então, hoje eu abri mais o olhar para mim, para o meu autoconhecimento. Então, é isso. Sensacional. Para você, o que que é o sucesso? O sucesso é ter paz, Uhum. né? É você olhar e falar assim, tá dando tudo certo, é do jeitinho que eu imaginava, então assim, tá tranquilo, eu consigo obter o que eu sempre quis, com menos esforços, eu acho. Dinheiro. Qual é a perspectiva do dinheiro?
Hoje, hoje depois de William na minha vida, Ó, antes William, depois de William, hein? Caramba. é. Então, hoje eu vejo o dinheiro como algo que é essencial, né? Não que assim, é, é tudo na vida, não, não é tudo na vida, mas é através dele que a gente conquista muita coisa. Perfeito. Essa aqui é uma que eu sempre fiz, que eu acho que é interessante. Qual é o impacto social, na sua opinião, que a sua profissão tem na sociedade? Tá. É, elevar a autoestima, né? Trazendo o autoconhecimento, então faz com que você tome o eixo da sua vida. O rumo mesmo, assim, eu sou eu que faço, eu que aconteço, então assim, dá força. E quando você é consciente do que você é, de quem você é, e do que você é capaz de fazer, então é um mundo melhor, né? Você não está muito preocupado, né, no julgamento do outro, você não está querendo pisar em ninguém, porque você sabe do que você é capaz de fazer, você tem esse conhecimento. Então, é levar isso para as pessoas. Uma mensagem que você queira deixar para quem está assistindo, vai assistir ou ouvir o podcast. Tá. Eu desejo a você que está assistindo ou que vai assistir, que está me ouvindo agora, que busque se conhecer, que acredite no seu potencial. E se hoje você não consegue, busque ajuda. Existem profissionais maravilhosos que estão aqui para te mostrar a transformar a sua vida e que você seja a sua melhor versão sempre. Boa. Para finalizar aqui, o Will perguntou: você já recebeu relatos de leitores? Já recebi alguns Feedback? relatos, né? E, e é algo muito interessante porque duas pessoas falaram exatamente a mesma coisa. Parece que você está contando a minha história, parece que você escreveu isso para mim, né? E são pessoas que não estiveram comigo, não são minhas pacientes, na verdade, realmente são leitoras. E falou isso. E uma até que a mãe leu e falou assim: não sabia que era assim, eu passei por isso e agora eu não quero mais. Então, assim, o livro ele já conseguiu transformar algumas vidas e isso para mim conquistou o objetivo. Esse era o objetivo, transformar. Então, concluído com sucesso. Show de bola. Bom, eu agradeço primeiramente a Deus por ter colocado uma pessoa sensacional aqui na minha frente. Agradeço a Hillary que tá aqui atrás. Agradeço o Will que tá no nosso backstage. Parabéns para você que ficou até o final deste episódio. Eu tenho certeza que a sua vida foi transformada através da vida da Cleide. Uma história sensacional, uma profissional altamente capacitada, mais de 10 anos, bem mais de 10 anos aí, trabalhando na área do autocuidado. Se for levar em consideração, 5 de hospital, 10, Uhum. 15, ó, mais de 15 anos aí executando o que você faz. Então, parabéns, tá? Agora eu te agradecendo. Parabéns por você ser quem você é, por você executar o que você faz, por você ajudar as pessoas, sabe? O nosso mundo é muito caótico e eu acredito que sempre será muito caótico, mas tendo pessoas como você, como o Will, ajudando outras pessoas a irem à frente, a tomarem o seu papel de protagonista, elas terão uma perspectiva melhor de suas vidas, tá bom? Eu agradeço a oportunidade, né? Esse espaço, eu espero que ajude muitas outras pessoas, que venham outros profissionais também aqui para agregar, né? Porque é um espaço maravilhoso, onde a gente consegue expor não só o nosso trabalho, mas falar. Você deixa a gente muito livre para falar do nosso jeito. Isso é muito gostoso, é leve. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, foi um prazer.
Isso é que é feedback, gente. Olha, ó, feedback orgânico, entendeu? Aí, ó, você pode vir aqui que você fica tranquilo. Muito Tranquilo. tranquila. Você pode falar. Eu tô aqui pra ouvir. O que eu mais gosto de fazer no podcast é isso: escutar. A escutativa, aprender um pouco mais, expansão da mente. Exato. É isso. Vamos pra central aqui. Ó, ficamos aqui com o nosso livro. Aqui, vou colocar aqui na frente aqui. Temos o livro ali atrás. Tem o QR Code aqui em cima para quem está no YouTube. Se você está com dificuldade em escanear aí no YouTube, entra na descrição que tem o link ali. Você copia, cola no seu navegador e compra o livro. Gente, beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.